Olá, literas! Eu sou a Mili. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu trago para vocês o primeiro audiobook do canal. Diante disso, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like e, se possível, interaja comigo nos comentários. Críticas construtivas serão sempre bem-vindas. Lembrando que se você ativar as notificações, será importante para estar por dentro de todo o novo conteúdo que eu postar. Você também pode deixar a sugestão de um livro que gostaria de escutar por aqui nos comentários. Deixo aqui meu mais sincero obrigada e um grande abraço. Bora para a nossa experiência literária? A leitura de hoje é Quebre os seus sapatinhos de cristal, de Amanda Lovelace. Prefácio. Quando eu era criança, aprendi que contos de fadas eram perigosos. Se você acredita demais neles, de forma literal, pode acabar sob os efeitos de um feitiço sombrio criado pela sua própria imaginação. Vai viver sonhando com príncipes encantados e desejando que alguém venha salvá-la dos problemas da vida. Foi só poucos anos atrás, quando tropecei na lúcida obra da Amanda Lovelace numa livraria, durante uma tarde fria de névoa, que percebi como os contos de fadas podem nos fortalecer. Em Quebre os seus sapatinhos de cristal, Amanda dá vida a uma história que muitos de nós amávamos quando éramos crianças, mas que passamos a questionar quando crescemos. As palavras dela unem com maestria e beleza o contemporâneo e o tradicional, criando uma fábula lírica de esperança, força interior e coragem. A Cinderela deste livro é uma sobrevivente, em todos os sentidos. Ela se ergue das profundezas de um abismo criado no desespero e se torna uma potência notável. O tempo todo vai nos mostrando como a força na vulnerabilidade e coragem verdadeira na aceitação de quem nós somos. A mensagem neste fascinante livro de poesia é clara. Leia este conto de fadas moderno, desfrute-o e compartilhe com quem você ama. Permita-se aprender que a magia que você procura já existe dentro de você e está apenas à espera de uma faísca. Permita-se lembrar de sua essência através das palavrinhas mágicas capazes de despertar sua chama interior. Aqui, todas nós somos a Cinderela, nossa própria fada madrinha e, o melhor de tudo, nosso próprio príncipe. Que a magia ajude você a criar a sua versão do Felizes para Sempre. Que sua alma se sinta plena e radiante nesse processo. Nota da autora. No âmago desta coletânea de poemas está uma nova versão para um dos contos de fadas mais conhecidos e apreciados do mundo, Cinderela. Assim, imagino que você a encare como uma obra de ficção. No entanto, esta história também é inspirada em muitas experiências vividas por mim, bem como em experiências reais de muitas mulheres. Ela é a Cinderela. Eu sou a Cinderela. Você também pode ser a Cinderela, se achar que em algum trecho dessa história dialoga com a sua vida. Com muito amor, Amanda. Deixe-me contar uma história triste. Há uma garota que só canta quando todas as janelas estão fechadas. Como muitas garotas, ela vem aprendendo o dom do silêncio desde o nascimento. Todos subestimam a importância de sua voz. E o mais trágico de tudo é que ela subestima também. Deixe-me contar uma história ainda mais triste. Há uma garota que só dança quando todas as cortinas estão fechadas. Como muitas garotas, ela vem aprendendo o dom da invisibilidade desde o nascimento. Ninguém nunca se preocupa em ver como ela é especial, então ela decide dançar com a própria sombra. Capítulo 1. Era uma vez um homem que deu à filha um par de sapatinhos de cristal. Ela os apertou junto ao peito e as lágrimas jorraram de seus olhos. Foi então que ele disse: Foram feitos com as minhas mãos.
um pouco de suor e um tanto de pozinho mágico. Sempre vão lhe servir, mesmo que você cresça mais que um pé de feijão. Nunca vão escorregar, mesmo que você seja obrigada a andar sobre o gelo a noite toda. E o melhor de tudo, nunca, jamais vão quebrar, exceto em caso de emergência. Sempre que ela passa, os garotos cochicham entre si. Cuidado com os patinhos feios que nem ela. Você a trata mal hoje e corre o risco de ela esquecer tudo sobre você quando se transformar num belo cisne. Eles nunca imaginaram que ela ouvia o que diziam. Ela ouvia tudo. Diz a fada madrinha: ser bonita não está entre as suas obrigações. Ninguém jamais vai querer uma garota gorda como você, diz a madrasta. Diz a fada madrinha: você não precisa ter determinada aparência para merecer o coração de alguém. Pouco importa a sua forma e pouco importa o seu tamanho. Orgulha-se do espaço que seu corpo se atreve a ocupar. Há irmãs que se veem como eternas rivais, quando deveriam se ver como eternas aliadas. O que significa, algumas irmãs não são irmãs coisa nenhuma. Ela precisou aprender essa lição da forma mais difícil. Diz a fada madrinha: algumas pessoas simplesmente se empenham em serem delicadas e não é seu trabalho convencê-las a mudar. Tudo o que você pode fazer é dar a elas toda a sua delicadeza, e se elas não retribuírem é porque não merecem a sua doçura. O amor da família não deveria ser incondicional, indestrutível? Se eles não me amam, então quem vai me amar? Ela pensa. A primeira decepção. Diz a fada madrinha: não sei se alguém já falou isso para você, mas a ausência de amor da parte deles não torna você nem um pouco menos amável. Dentro do minúsculo provador, ela enfia um vestido atrás do outro como se tentasse se enfiar na vida de outra pessoa. Para seu desalento, o reflexo no espelho continua igual. Diz a fada madrinha: quando você passa o tempo todo se imaginando na pele de outra pessoa, sua história pessoal deixa de ser escrita e não há nada mais doloroso do que isso. Toda noite, quando finalmente está sozinha, ela pega um marcador vermelho e circula as partes do corpo que mais gostaria que desaparecessem. As coxas, a barriga, os braços, até não sobrar nenhuma parte intacta. Nada vai ser o suficiente, nunca, ela sussurra. Diz a fada madrinha: em certos dias, seu corpo vai parecer uma gaiola. Nesses dias, prenda flores nas grades. Sempre que alguém lhe pergunta como está, ela nunca consegue dizer como está se sentindo de verdade. É sempre estou bem, ou ótima, ou muito bem, e você? A última coisa que ela gostaria de fazer é incomodá-los, ou pior, parecer autocentrada. Ela só quer que alguém a pegue na mentira. Diz a fada madrinha: fale a sua verdade, custe o que custar. Depois perceba, quem não apenas ouve você, mas também se dispõe a aplaudir a sua coragem. Tem dias em que ela vê uma garota no trem ou numa revista e fica na dúvida sobre o que preferiria. 1. Ser a garota. 2. Ser a melhor amiga da garota. Ou 3. Beijar a garota. Caleidoscópio. Diz a fada madrinha: pouco importa quem você queira beijar, desde que haja consentimento. Se você quer usar sua blusa cropped, então use sua blusa cropped. Se alguém se atrever a apontar para suas estrias ou para o tamanho da sua barriga, diga que todos os corpos são feitos da mesma quantidade de poeira estelar. E isso não é incrível? Não é muito especial? Sua melhor amiga. Diz a fada madrinha:
Tem algo sobrenatural na amizade entre duas garotas, não tem? Elas só querem saber de proteger, proteger e proteger, com toda a intensidade. Com toda intensidade. Meu conselho para você: não a subestime. Não a subestime nunca. Ele tem a melhor risada, sapatos sempre desamarrados e o coração maior que o da baleia azul. Ela só queria conseguir amá-lo como ele a ama, mas não consegue. Quando conta para ele, ele explica que ela lhe deve isto: amá-lo de volta. O garoto cheio de ideias equivocadas. Diz a fada madrinha: as vilãs quase nunca têm a aparência de bruxas cacarejantes, madrastas cruéis ou meias-irmãs malcriadas. São muito mais discretas do que isso, e acho que é justamente o que as torna tão perigosas. Em alguns capítulos do seu conto de fadas pessoal, você vai encontrá-las escondidas por toda parte, até no rosto de quem você mais preza. Elas só revelam sua verdadeira intenção depois de você já ter confiado muito nelas. E, como num passe de mágica, todo mundo que você conhece se transforma em gente estranha. Ela está sempre querendo saber como as pessoas estão, embora elas nunca retribuam. Se simplesmente não se preocupam ou se a consideram mais bem equipada para a vida, ela não tem certeza. Às vezes, sua mente vai até o recôndito mais escuro, aquele lugar onde se pergunta se alguém perceberia se ela uma noite desaparecesse de vez. Esquecida. Diz a fada madrinha: sem você aqui, a lua e as estrelas despencariam, as montanhas rachariam ao meio, os castelos virariam pó, os livros arderiam em chamas. Ainda não é hora de partir. Aonde ela vai quando está se sentindo muito, muito triste? Sobe até as nuvens e enche a cabeça de ideias fantasiosas sobre como será o seu futuro. O céu mais límpido, um homem lindo, de terno, uma casa de corredores enorme para as crianças correrem. Seu maior erro é esquecer de si mesma ao longo do caminho. Diz a fada madrinha: você é ilimitada. Pode ter o batom, pode ter a espada. Tem uma história que ela conta a si mesma desde garotinha. Para que ela fosse criada, uma bruxa teve que colocar diversos ingredientes num caldeirão borbulhante. Coisas como glitter, coragem e sede por contos de fadas com finais felizes. Hoje ela fica pensando se a bruxa não teria esquecido o ingrediente principal, aquilo que a tornaria suficientemente boa. Poção. Diz a fada madrinha: não é fácil a gente se aceitar como é. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando dominar essa arte. Mas se tem alguém com capacidade de enfrentar o desafio, esse alguém é você. Era como se ela tivesse nascido invisível e ele fosse o primeiro a notá-la, a enxergá-la de verdade. Depois de uma vida inteira dançando com a própria sombra, ela encontrou alguém com quem se afinava à perfeição. Finalmente, finalmente, a garota invisível. Diz a fada madrinha: perder a hora mais vezes, dançar mais à meia-noite consigo mesma, mais, sempre mais. Tudo que ela quer é ser o tipo de garota digna de estar ao lado dele. Ela nem sempre quer o que é melhor para si mesma. Diz a fada madrinha: ele não deve servir de parâmetro para você medir o seu valor neste mundo. Antes de ele aparecer, você era de uma força admirável e vai continuar sendo muito depois de ele ir embora.
O coração dela é dourado. As mãos dele foram feitas para derreter. Juntos gotejam ouro líquido. Ela não se importa se queimar. Diz a fada madrinha: ele pode até ter um rostinho bonito, mas não quer dizer que ele não seja perigoso. Como se estivesse sob um encantamento, ela muitas vezes se pega sorrindo nos momentos mais improváveis do dia. Pela primeira vez, não é por conta de devaneios envolvendo um corajoso príncipe num cavalo branco ou uma temível princesa com uma espada. Com ele, é real. Pelo menos é o que ela não cansa de dizer a si mesma. Diz a fada madrinha: paixão não é amor. Como uma poção mágica, é algo apenas temporário e costuma trazer mais estragos do que benefícios. Ele a chama de unicórnio, a chama de milagre, por de alguma forma conseguir permanecer intocada por outro garoto. Ela imagina porque não pode ter seu encanto de um jeito ou de outro. Diz a fada madrinha: você não é um objeto que pode ser reivindicado, conquistado ou definitivamente destruído pelas mãos de alguém. Ele talvez goste de pensar que tem esse poder, mas não tem. Você é muita areia para o meu caminhãozinho, príncipe encantado. Diz a fada madrinha: as pessoas têm o hábito de denunciar a si mesmas, na maioria das vezes sem querer. Vemos isso no uso de uma palavra errada, ou em como reagem quando acham que ninguém está vendo. Nunca encare isso de forma despreocupada, pois sempre há alguma verdade nestes momentos. Se esforce para blindar seu coração tão generoso. Seja confiante, mas fique alerta. Há um clichê na literatura. Quando o personagem, no meio de um diálogo tenso, de repente deixa escapar um suspiro que nem tinha percebido que estava segurando. Como alguém pode se esquecer de respirar? Respirar é algo automático. Ela sempre pensou. Então, o conhece e logo descobre que não é uma ideia tão ridícula. A verdade é que até a forma como ele segura o volante faz ela esquecer que tem pulmões. Às vezes, o impossível pode acontecer. Diz a fada madrinha: enquanto você fica entorpecida por ele, ele só está entorpecido pela forma como essa tensão faz ele se sentir. Tem uma diferença. Ela fica tão inebriada só de pensar nele que vira de um lado para o outro durante horas. Enquanto isso, ele dorme profundamente. O luar através do vidro. Diz a fada madrinha: você merece muito mais do que já recebeu. Então não ouse esquecer de cuidar de si mesma. Separe um tempo para varrer os cantos, tirar o pó das estantes, sacudir os tapetes e deixar as janelas brilhando. Crie um espaço seguro para onde ir quando sentir que o mundo inteiro se voltou contra você. É só com isso que você pode contar de verdade. Ela não tem como notar que ele só presta atenção nela quando acha que ela está prestando atenção em outra pessoa, principalmente se a outra pessoa é ela mesma. Diz a fada madrinha: você vive confundindo possessividade com amor. Não podiam ser coisas mais diferentes. Saiba o seguinte: ninguém pode ser dono da sua magia. Ela é sua e somente sua. Ele não faz bem para você. A melhor amiga cuidando dela. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela, protegendo-o de novo. Diz a fada madrinha: se eles fazem com que seja fácil mentir sobre eles para todos à sua volta, então significa que tem algo muito, muito errado. Não ignore os sinais de alerta.
É a forma que o universo tem de proteger você. Deixá-lo é nunca mais encontrar o amor. É o que disseram que ela deveria temer. Diz a fada madrinha: apesar do que dizem por aí, ficar sozinha não é essa grande tragédia que todos pintam. No mínimo, enxergue como uma oportunidade de se reapresentar a si mesma, de reaprender quem você é hoje, de imaginar todas as pessoas que você gostaria de ser no futuro. Acima de tudo, descubra o valor de se tornar a sua melhor amiga. Ele diz que ela não precisa usar maquiagem. De certa forma, ela concorda com ele. Não precisa usar maquiagem, mas o fato é que ela quer usar, o que deveria fazer toda a diferença. Diz a fada madrinha: continue defendendo a si mesma. Não deixe eles se acostumarem com a ideia de que as opiniões deles regem você. Você, querida, é que rege a si mesma. Você que usa coroa. Você que senta no trono. Você, e não eles. Nunca deixe que se esqueçam disso. Ela perguntou o que eles eram. Ele soltou uma gargalhada e disse que não eram nada. Até que houvesse menos dela, pois seria constrangedor ser visto com ela. Demais. Diz a fada madrinha: repita comigo. Não existe essa de céu demais. Não existe essa de sonhos demais. Não existe essa de café demais. Não existe essa de estrelas demais. Não existe essa de eu demais. Num minuto, ele diz que ela é perfeita. No minuto seguinte, aponta as imperfeições dela. Sinais contraditórios. Diz a fada madrinha: se ele não a considera absolutamente deslumbrante toda suada e com os pés sujos de terra, é fato que não a merece de vestido de gala e salto alto desconfortável. Quando ele a chama pelo nome errado, ela finge que não percebe. Em tudo que diz respeito a ele, ela se tornou tão boa que na arte de fingir, às vezes fica preocupada. Fica preocupada de que possa estar se perdendo. Aonde ela foi parar? Diz a fada madrinha: se você não consegue mais reconhecer o rosto refletido no espelho do banheiro, lembre-se, você está sempre mudando, sempre girando também, como a mãe terra. Quando cair de pura exaustão, você tem toda a capacidade de se reerguer e começar tudo de novo. Siga em frente, garota. Siga em frente. Ele sempre a deixa esperando e ela finge que não se importa. Mas no fundo, se importa sim. Lido às 3h37 da manhã. Estou com saudade. E você? Você tá aí? Diz a fada madrinha: não é uma falha de caráter se preocupar demais, mas isso pode drenar suas energias a ponto de não sobrar mais nada para dar a si mesma. Quando ele volta sentindo saudade do corpo dela, mas não dela, jamais dela. Autorretrato. Diz a fada madrinha: fique longe. Bem longe de quem faz você se sentir como se precisasse entregar partes de si mesma que não está preparada ou disposta a entregar. Isso não significa que você seja frígida, puritana ou reprimida. Seu corpo pertence a você e você decide o que fazer com ele. Depois de dizer a ela exatamente o que sabe que ela quer ouvir, ele vai embora e sussurra as mesmas palavras no ouvido de outra garota ingênua. Príncipe encantado. Diz a fada madrinha: use palavras gentis, até que palavras gentis não caibam mais. Há muita coragem no silêncio dela. Offline.
Diz a fada madrinha: não há nada no mundo como o alívio de saber que você não deve respostas a ninguém e que ninguém deve respostas a você em retribuição. Não precisamos nos confundir tanto para nos satisfazer mutuamente. Somos livres para escolher quem queremos receber bem em nossa casa e quem recebe o privilégio de ficar. Os contos de fadas que ela adorava mostravam o que aconteceria se encontrasse o príncipe encantado, mas nunca a prepararam para o que deveria fazer se a história com o príncipe se transformasse em viveram infelizes para sempre. Cinderela. Diz a fada madrinha: você vai achar que estragou tudo, mesmo quando não for culpa sua. Vai se sentir sem esperanças, vai se sentir sem forças, vai pensar em desistir. É aí que precisa lembrar que só você tem o poder de começar de novo. Depois de passar horas aos prantos sobre o travesseiro borrado de rímel, ela contempla o céu noturno e pergunta: ah, onde será que está a fada madrinha que virá consertar a minha vida? O mundo da lua. Diz a fada madrinha: saia do mundo da lua. O segredo é, sua fada madrinha está dentro de você. Você só precisa acreditar nela para que todos os seus desejos se realizem. Não precisa de varinha de condão. Capítulo 2. Antes de virar a página, se esforce para esquecer tudo o que sabe sobre os contos de fada que você lia na infância. Neste conto de fadas, a princesa não deixa um sapatinho de cristal para trás para o príncipe não tão encantado encontrar. Neste conto, a princesa quebra os 2 sapatinhos. Eu aprendi que a gente precisa aprender a dançar sozinha por um tempo antes de conseguir encontrar de novo um bom par. Um que não nos faça girar em círculos, sem sair do lugar. Um que deixe a gente se atrapalhar, que talvez até aceite levar umas pisadas. Um que não tente nos segurar quando formos embora, se sentirmos que é o melhor para a gente. Meu solo. Tudo bem se você acha que eu não sirvo para ser a rainha do seu reino. Há tantas coisas mais importantes para ser na vida. Você nunca conseguiu arranjar tempo para mim. Agora que você se foi, eu arranjo tempo para mim. Nunca fui tão feliz num relacionamento. Silenciada e bloqueada. Toda noite, quando pego no sono, sonho meus próprios sonhos. Por algum milagre, você não aparece em nenhum deles, o que os torna ainda mais bonitos. Eu só queria ter chegado a esse ponto mais cedo. Você não é mais a primeira coisa que eu penso assim que acordo de manhã, mas quero ter certeza de que sou a última coisa em que você pensa logo antes de adormecer. Você foi o meu quase, mas eu sou o meu próprio para sempre. Que seja longo o meu reinado. Como é saber que eu sempre serei a garota que escapou? Como é saber que você sempre será o idiota que a perdeu? A maldição. Tempo mais distância mais priorizar a si mesma elevado a 2. É assim que você segue em frente. Você não precisa tentar correr contra o relógio para encontrar sua alma gêmea. Confie em mim. Ela não vai a lugar nenhum. Quando ou se você estiver pronta para encontrá-la, ela estará esperando com toda a paciência. É muito comum que a gente seja nosso único e verdadeiro amor. Não tem nada de não feminista a garota que escolhe o vestido do baile e o príncipe. Tem tudo de não feminista o discurso de quem tenta humilhá-la por suas escolhas. Ela pode ter tudo, mas isso não impede que você tenha tudo.
celebre-a. Depois, celebre a si mesma. Antes, é preciso entender que vocês duas podem se sair bem de formas diferentes. Misoginia internalizada. Ao mesmo tempo, você precisa estar disposta a reconhecer seus privilégios. Estar disposta a unir forças. Estar disposta a dar um incentivo quando puder. Nós só vencemos quando todas estivermos vencendo. Se é que eu já aprendi alguma coisa sobre ser mulher, foi que as pessoas vão defender você até o momento em que você começar a defender a si mesma. Com um certo barulho, com uma certa impetuosidade. Não deixe que isso a impeça de lutar pelo que importa. Ser chamada de gorda não é um insulto. Ser chamada de magra não é um elogio. São apenas tamanhos. Estou tentando escutar mais o meu corpo. Eu como o que ele precisa em cada momento específico. Às vezes é uma fruta, outras vezes chocolate. Não existe mais essa de comida segura ou comida perigosa. O que existe é comida. Ponto. A energia necessária à minha sobrevivência. A coisa mais importante de todas. Nada a ver com expectativas irreais dos outros ou minhas. O meu valor não diminui quando o meu peso aumenta. Não é questão de se largar, apenas se sentir confortável na própria pele. Deveria ser motivo de celebração, não de desprezo. Superficial é a pessoa que não consegue se imaginar reverenciando você a cada fase desse você. Eu não sou minhas noites de insegurança, eu não sou minhas promessas descumpridas, eu não sou meus momentos confusos, eu não sou minhas decisões ruins. Eu não sou aquela vozinha que sussurra: todo mundo odeia você, todo mundo odeia você e todo mundo odeia você. Eu sou muito mais que isso. 1. Sair da cama. 2. Lembrar de comer. 3. Beber um copo d'água. 4. Ser gentil consigo mesma. 5. Sobreviver ao dia. Motivos para sentir orgulho de você, grandes ou pequenos. A princípio, conquistar o amor próprio pode parecer uma tarefa tão impossível quanto tentar capturar um raio dentro de uma garrafa. Eu não acreditava que um dia conseguiria ter tanto poder nas mãos, até o dia em que consegui. Desde então, me tornei um verdadeiro furacão. Uma garota que nunca vai se contentar com nada menos do que merece. Cansei de ter medo do que os outros pensam de mim. Se quiser me julgar, vá em frente. Vou continuar aqui, perfeita nas minhas imperfeições. Confiança. Quando dizem que eu mudei, como se fosse um ato de traição da minha parte, respondo: eu sei, nunca tive tanto orgulho de mim mesma. Deixei de ser uma única flor e me tornei um jardim completo. Todos na sua vida deveriam ser fonte de alegria. Família, amigos, parceiros, todo mundo. Se você sempre precisa se preocupar com eles, já passou da hora de criar algumas fronteiras. Às vezes pode significar ter que pegar uma tesoura e cortar os fios que conectam vocês. Negar o perdão pode ser uma forma de autocuidado. Venho enfrentando verdades difíceis. Uma delas é que tendo a desprezar o amor que recebo de forma livre e incondicional da parte de alguns. E, em vez disso, me concentro no amor que falta da parte de outros. Não é razoável tentar convencer alguém a se preocupar comigo ou ignorar aqueles que já se preocupam. Está na hora de romper o ciclo. Se você sente que precisa baixar sua vibração para se adequar à vibração de outra pessoa, talvez
esteja na hora de dizer tchau. Sempre proteja sua paz. Não sei quem precisa ouvir isso, mas tudo bem se tal pessoa não gosta de você. Não significa que exista algo errado com você. Não significa que exista algo errado com ela. Alguns tipos de magia simplesmente não se atraem. Forte é aquela que sabe quando precisa encerrar suas batalhas. Forte é aquela que sabe a diferença entre desistir e se autopreservar. Cada lua cheia é um lembrete do que já se completou e precisa ser deixado para trás. Cada lua nova é uma nova chance de começar de novo. Valorize todas as suas fases. Nunca mais vou escolher uma paixão tóxica em vez de uma amizade bem intencionada. Você tem todo o direito de manter uma certa distância em relação à sua família. Famílias podem ser tóxicas. Famílias podem ser abusivas. Famílias podem desvalorizá-la, anulá-la ou fazer com que se sinta insegura. Você não precisa dar nenhuma explicação para quem discordar. Faça o que precisa ser feito. Se você age assim para proteger sua saúde mental, não pode ser crueldade e nem egoísmo. Descobri que a maioria das histórias do tipo do lixo ao luxo tem pouquíssima coisa a ver com dinheiro ou bens materiais, e tudo a ver com quem continua ao seu lado depois que você descobre seu próprio valor. Você é um baita tesouro. Se a vida não passa de um livro de contos de fadas, vou abri-lo agorinha mesmo e arrancar até a lombada todas as páginas em que você aparece. Vai ser como se você nunca tivesse existido. Parei de ficar pensando quando finalmente seria o início do próximo capítulo e, em vez disso, comecei a escrevê-lo. Como parei de atravancar o meu próprio caminho. Por este instrumento, concedo a mim mesma a permissão de não ser forte o tempo todo. Também concedo a mim mesma a permissão de não ser gentil o tempo todo. Estou autorizada a simplesmente ser. Temperança. Talvez eu nunca tenha tido uma fada madrinha capaz de transformar uma abóbora numa carruagem encantada para me levar direto ao momento do viveram felizes para sempre. Mas parei de dar desculpas. Tomo meu café com leite e risco as tarefas da minha lista de afazeres. Dou conta de coisas que jamais conseguiria dar conta antes. Se isso não é uma verdadeira transformação, o que seria? Às vezes, a única diferença entre não ser feita para alguma coisa e ser feita para alguma coisa é a jornada necessária para se chegar até lá. Troque a insegurança por paciência. Você nunca está sem rumo. O universo está sempre guiando você. Não é fazendo pedidos a cada estrela cadente que seus sonhos vão virar realidade. É tomando as rédeas de seu próprio destino que seus sonhos vão virar realidade. Portanto, se esforce mais. Se esforce ainda mais. Faça acontecer. Não se preocupe com todas as pessoas que andam por aí caçando vagalumes, enquanto você está aqui caçando galáxias inteiras. Mantenha o foco nos seus objetivos. Você é a única chave que abre o seu castelo. As outras não passam de cópias mal feitas. Querido príncipe encantado, se você tentasse me encontrar agora, não conseguiria. Veja só, quando finalmente aprendi a amar a mim mesma, tudo ao meu respeito mudou. Com amor, a princesa. Capítulo final.
Ela nunca precisou da ajuda de ninguém para ter o conto de fadas que sempre quis. No fim das contas, descobriu uma das maiores verdades que alguém pode aprender ao longo da vida, que é sua própria fada madrinha. Bom, pessoal, é assim que finalizamos o nosso primeiro audiobook do canal. Espero que vocês tenham desfrutado de uma ótima experiência literária comigo. É muito importante que você deixe o like, inscreva-se no canal e, se possível, deixe um comentário com sugestão de livro ou qualquer apontamento sobre possíveis melhorias. Um beijão da Mili e até breve!